Prezados alunos da disciplina do eletromagnetismo, esta é uma aula de revisão onde iremos relembrar 3 conceitos importantes que utilizaremos ao longo do curso. São os conceitos de gradiente, divergente e rotacional. Ao término dessa aula, serão propostos alguns exercícios de fixação que contarão como avaliação parcial, conforme combinamos em sala de aula. Bom, vamos começar então com o conceito de gradiente. Suponham que vocês tenham uma função de 3 variáveis, por exemplo, a temperatura. A temperatura dentro da sala de aula, a gente sabe que ela iria variar tanto horizontalmente quanto verticalmente, né? Ou seja, se eu estivesse no canto da sala de aula e eu quisesse fazer uma medição da temperatura, eu teria que, para eu ter um pouco de precisão, teria que variar e fazer essa medição, tanto andando ao longo das paredes da sala de aula, quanto procurando o teto da sala de aula, né? Então, ela é uma função que ela varia em 3 direções, né? Ela é uma função escalar, porque em cada ponto onde eu faço a medição, eu tenho um número como resultado, não tenho um vetor. Então, ela é, na verdade, uma função escalar que varia em 3 direções. Se eu quiser saber com que rapidez a temperatura varia, então eu vou aplicar um gradiente, uma função gradiente na temperatura, ou seja, eu vou tomar as derivadas parciais ao longo de cada uma das 3 direções das coordenadas. Então, isso aqui é o gradiente de uma função, tá? O gradiente de uma função é quando a gente aplica derivadas parciais sobre funções escalares, como é o caso da temperatura. Para entender um pouquinho melhor, a gente pode fazer uma analogia com uma situação que vocês encontram facilmente até esse tipo de analogia na internet. Tá? É uma forma fácil de imaginar como é que funciona uma função gradiente. Imaginem que vocês estejam na beirada de um morro, tá? Vocês estão aqui e aí vocês querem subir até o topo do morro. Vocês têm 2 opções, ou vocês vão subir contornando o morro, e essa aqui é uma vista superior, né, uma imagem superior, como se vocês estivessem fazendo contorno no morro aqui até subir ao topo, ou então vocês fariam uma subida direta, né, na direção mais íngreme do morro. Então, vocês iam subir, fazer a subida mais íngreme, como essa aqui. Nesse caso, vocês têm que pensar no que daria mais trabalho para vocês, né? Com certeza, vocês teriam mais trabalho nessa situação aqui. Então, qual seria a direção que eu teria um aumento máximo, né? Com que rapidez esse trabalho iria aumentar aqui? Essa aqui seria a direção, essa seta aqui, na verdade, ela está apontando na direção do aumento máximo da função, tá? Da função, no meu caso, seria a função subida, né? Se a gente estiver olhando para a função temperatura, como a gente estava olhando antes, o resultado da aplicação dessas derivadas parciais seria um vetor que iria apontar na direção do máximo aumento da função t. Então, notem que eu estou falando numa função escalar, que agora, depois de eu usar o gradiente, ela virou um vetor, né? E isso faz todo sentido, porque se vocês olharem para cá, tem a aplicação de derivadas parciais multiplicado pelos vetores diretores, né? Os vetores que dão direção para cada uma dessas derivadas. Esse xzinho, chapéu, y chapéu e z chapéu tem a intenção justamente de dar a direção das coordenadas do vetor formado aqui. Então, no final de aplicar o gradiente, vocês vão ter não mais uma função escalar, mas sim um vetor com suas coordenadas. Como ele é um vetor, ele vai ter as características de um vetor. Então, além de eu ter uma direção como resultado, se eu pegar um módulo desse vetor, eu vou ter a inclinação, né, ou a taxa de aumento ao longo dessa direção. Então, eu posso tomar algumas informações desse caso de
de temperatura simplesmente aplicando o gradiente a essa função. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse operador que aparece ali na função, aqui, né, no gradiente. Vocês enxergam esse nablazinho aqui, né, esse triângulo virado. Esse triângulo nada mais é do que um operador, ele é o operador nabla, ele é um operador vetorial. Por essa razão, por ele ser um operador vetorial, é que surgiram coordenadas vetoriais quando eu apliquei a função temperatura. Enquanto ela era uma função escalar, ela era simplesmente uma função que tinha pontos diferentes ao longo do espaço. No momento em que eu aplico o vetor nabla sobre a função escalar, ela se torna, o resultado disso é um vetor, que possui algumas informações. Então, esse nabla, ele é um operador vetorial. Bom, o operador nabla, então, como o próprio nome já diz, ele é um operador vetorial, né? Se vocês olharem para o próprio símbolozinho do vetor, vocês vão ver que ele tem ali uma setinha em cima, né? Então, ele é o símbolozinho do nabla, desculpa. Ele é um vetor, tá? Como qualquer vetor que vocês já aprenderam até agora, ele é um vetor. E a cara desse vetor é essa aqui. Ele é composto por derivadas parciais ao longo de todas as direções, né? X, Y, Z, e vetores unitários diretores. Bom, então assim, nós temos um vetor que ele é um operador, né? Ele só tem função quando aplicado sobre alguma função. Senão ele não tem muita utilidade. Ele se torna útil quando a gente aplica ele sobre uma determinada função e essa função, o resultado da aplicação sobre essa função apresenta as características da função. Como qualquer vetor, a gente pode, então, pegar ele e realizar três produtos vetoriais, né? Ele tem três possibilidades de produtos para serem aplicados. A gente revisou na última aula, nós temos três possibilidades. Pode ser ou um produto escalar com um escalar, ou seja, eu pego um número e multiplico pelo vetor. Ou eu posso fazer um produto escalar, que também é considerado, que também é chamado produto interno. E aí, nesse caso, eu pego um vetor e multiplico por outro vetor internamente. E aí, o resultado é um número. Ou eu posso fazer um produto vetorial. E aí, nesse caso, eu vou multiplicar dois vetores entre si e o resultado desse produto vai ser um terceiro vetor, que vai ser obrigatoriamente perpendicular aos vetores que realizaram o produto vetorial. Da mesma forma, então, eu posso pegar o operador nabla e realizar três produtos com ele. Um dos produtos é multiplicar ele por um escalar, no caso, uma função escalar, né, que faz o papel do escalar lá na álgebra linear, na geometria analítica. Então, se eu pegar uma função escalar, como por exemplo a temperatura que a gente olhou antes, e aplicar o operador nabla sobre ele, eu vou ter uma função chamada gradiente, que é o que a gente viu agora há pouco. Se por outro lado eu fizer um produto com alguma função vetorial, aí eu vou ter duas possibilidades. Ou eu vou ter um divergente, ou eu vou ter um rotacional. Ou eu vou ter uma função divergente, ou eu vou ter uma função rotacional. Tá? Mas notem que gradiente é para função escalar, aquela que eu tenho só um númerozinho como resultado para cada ponto no espaço. Função vetorial é um pouquinho diferente disso. É uma função, por exemplo, uma função velocidade que varia no espaço. Imaginem a velocidade variando no espaço, uma função para esse tipo de situação. Nesse caso, eu vou ter uma... Para vocês entenderem o que é uma função vetorial, eu trouxe uma breve descrição, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada se vocês ficarem com dúvida. Mas uma função vetorial é toda aquela função cujo resultado de pontos específicos dela não vão ser números, mas vão ser vetores. Imaginem, por exemplo, uma função velocidade.
Se vocês tiverem uma função velocidade, o resultado de cada ponto específico não pode ser um número, e sim um vetor, porque velocidade é uma função vetorial. Então, essa aqui seria uma definição, né? Seja E um subconjunto do R2 ou do R3, um campo vetorial sobre R2 ou R3 é uma função f que associa a cada ponto em E um vetor do tipo f de xy ou f de xyz, dependendo da dimensão. Então, ali eu trouxe um exemplo de uma função no R2, tá? A função vetorial, ela é descrita por menos y na direção i, mais x na direção j. Isso significa que, para cada valor de x e y que eu substituir, o resultado vai ser um vetor de coordenadas i, j. Se vocês começarem a substituir valores para y e x aqui, vocês vão encontrar alguns conjuntos de vetores que podem ser desenhados no espaço. Eu fiz uma representaçãozinha aqui, meio mal feita, porque não peguei nada com precisão, mas mais ou menos a gente teria isso aqui, tá? Um campo variável no espaço, variando em círculos, como aparece aqui, com uma intensidade um pouco menor no centro, próximo a zero, e aumentando, crescendo a intensidade, ou seja, um campo variável, tá? Isso aqui seria o exemplo de uma função vetorial. Agora, imaginem que eu quero aplicar o operador nabla a uma função vetorial desse tipo. No primeiro caso, a gente vai fazer um produto escalar do nabla com uma função vetorial. No caso de um produto escalar de nabla com uma função vetorial, o que eu tenho é um divergente. Então, o que eu estou querendo enxergar é o divergente dessa função. Aqui é a representação matemática de um produto interno, tá? Eu peguei aqui o produto interno entre nabla e V, lembrando que produto interno é representado por um pontinho. E aí, peguei aqui o vetor nabla, tá? Que já é conhecido, e fiz um produto interno com o vetor V, que é um vetor qualquer, com características de função vetorial. Nesse caso, quando vocês fizerem um produto interno aqui, o produto interno nada mais é do que pegar esse termo e multiplicar por esse termo, ou seja, x chapéu com x chapéu, tá? Coordenada é coordenada. Eu multiplico esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Na prática, vai aparecer a derivada parcial em x da componente x da função vetorial, e aqui apareceria um produto interno entre o vetor x com o vetor x. Mas o produto interno entre dois vetores unitários na mesma direção vai ser igual a 1. Então, esses produtos internos aqui, y chapéu vezes y chapéu, vão resultar em 1, que também apareceriam em z. E no final das contas, isso aqui não precisa fazer parte da conta de vocês. Então, quando vocês forem fazer o divergente de uma função, vocês vão estar aplicando as derivadas parciais sobre as componentes de cada uma das componentes da função vetorial e somando os resultados entre si. Como acontece na geometria analítica, que o produto interno entre dois vetores é um número, aqui também tem que se manter. Então, o produto interno que ocorre entre o nabla e uma função vetorial vai ser um número. Logo, o divergente de uma função vetorial é um número. Uma representação de uma função divergente é isso aqui, tá? Tomar o divergente de uma função é saber o quanto essa função diverge de um certo ponto. Ou seja, eu estou observando aquela função vetorial que é variável no espaço, mas eu quero ver se ela está divergindo de um ponto específico ou não. E aí, essa aqui seria uma boa representação.
É importante vocês notarem que o divergente de uma função vetorial só vai existir quando essa função vetorial for variável, tá? Não existe divergente de função vetorial quando ela for constante, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto de linhas de campo que não variam, assim, supondo que eu estou fazendo isso aqui em perfeito, então elas todas têm a mesma dimensão, isso aqui não indica que elas estão divergindo de uma região aqui, tá? Elas estão viajando no espaço de maneira constante, mas elas não têm um divergente. Elas não são divergentes de uma região. Muito embora, se eu tiver um caso de uma função assim, ela claramente está divergindo daqui, ou seja, ela está partindo desse ponto e crescendo no espaço. Agora vamos falar um pouquinho sobre rotacional. Se o divergente é um produto interno entre um nabla e uma função vetorial, o rotacional é um produto vetorial entre um nabla e uma função vetorial. Eu considerei aqui a mesma função vetorial v e observei o produto vetorial entre o nabla e essa função. Produto vetorial, relembrando, vocês vão construir uma matriz onde a primeira linha vão ser os vetores unitários, ou IJK, ou X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Nesse caso aqui, mais apropriado para essa disciplina, porque aqui a gente não considera somente coisas que variam sobre os eixos, a gente considera possíveis direções diferentes das direções X, Y, Z. Então, aqui a gente usa X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. A segunda linha é o primeiro termo do produto vetorial, então vão ser as componentes x, y e z desse vetor aqui, que vem a ser a derivada parcial em x, derivada parcial em y e derivada parcial em z. E a última linha é o segundo vetor do produto vetorial. E aí é somente também, novamente, são as coordenadas dele em cada uma das direções. Então, é vx, vy e vz. Se vocês realizarem esse produto vetorial aqui, vocês têm que fazer só um determinante dessa matriz, vocês vão encontrar isso aqui, tá? Eu não vou reproduzir isso aqui com vocês agora, mas vocês podem fazer com facilidade. Aqueles que duplicam as colunas aqui, né? Duplicam essas duas colunas aqui para fazer o determinante, ou tem gente que faz, eu faço assim, eu multiplico esses termos e depois multiplico com as extremidades, assim. Tá? É uma forma. Vocês podem fazer da forma que vocês fazem o determinante. Vocês vão encontrar a mesma coisa que eu. No final das contas, o que vocês vão ter como o rotacional de uma função vai ser a derivada parcial dessa função, em direções diferentes, x, y, z, né? x, y, z. E depois, isso vai resultar em coordenadas vetoriais, ó. Então, depois que vocês fizerem a diferença entre as derivadas parciais aqui nas direções, vocês vão ter coordenadas vetoriais. Isso quer dizer que um rotacional de uma função vetorial resulta obrigatoriamente em um vetor. E esse vetor vai ser perpendicular a ambos os vetores sobre os quais foi feito o produto vetorial. Tá? Então, vai surgir um terceiro vetor perpendicular aos vetores nabla e função vetorial, aqui nesse caso. Um exemplo de um rotacional de uma função é esse aqui, tá? Imaginem que isso aqui seja um campo qualquer que está variando. E se eu tomar o rotacional desse campo, eu vou ter um rotacional na direção Z. Vou tentar mostrar aqui pela regra da mão direita, mas o campo está variando, né? Então, os meus dedos vão em direção às linhas de campo que estão variando, e o meu dedão vai apontar na direção do rotacional da função. Então, se essa figura estivesse representando um plano e uma região saindo da folha, a gente teria, então, que o meu dedo está apontando na direção Z. Então, gente, essa é a revisão que eu queria fazer com vocês.
tá? Eu precisava que vocês relembrassem esses conceitos e para que vocês pudessem acompanhar o restante das aulas agora de eletromagnetismo. A seguir, eu vou lançar para vocês alguns exercícios de fixação, e aí vocês vão fazer esses exercícios e me enviar de volta digitalizados, tá? Eu preciso que vocês digitalizem eles para me mandarem de volta. Um abraço.